Fala galera do Despertando Águias, vamos para a gravação de mais um podcast. Hoje eu recebo a visita de uma grande amiga. Vamos falar de vida, alta performance, vendas, empreendedorismo feminino. Muito bom. Falaremos também, ela não quer, mas falaremos um pouquinho de engenharia, que é sim a nossa vida. Beleza? Bora lá, let's go para mais um episódio. Ju, muito obrigado. Enfim, a sua presença aqui conosco. Muito obrigado pela doação do seu tempo. E a única pergunta que eu sei que eu vou fazer é: fala um pouquinho de você. Na verdade não é uma pergunta, é uma explanação. Fala um pouquinho da sua vida. A Ju lá no início da sua carreira, o que a Ju esperava, é o que está acontecendo, é aquilo que ainda vai acontecer. A casa é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite. Você já sacaneou no começo, né? Já botou a engenharia na história. Falaremos. Mas hoje é engenharia, né? Hoje a gente tem duas empresas de engenharia, que foi uma mudança no meio do percurso, né? Comecei num caminho muito parecido que do dia a dia, fazendo faculdade, entrando no mundo corporativo, e depois de alguns anos eu achei que estava pronta para empreender. Eu acho que o que me chamava mais atenção era o diferente, não necessariamente a engenharia, mas como eu tinha formação de engenharia, acabei indo por esse caminho. E venho empreendendo até hoje. Foram muitos aprendizados, foram muita evolução, e eu acho que hoje eu sou de tudo um pouco menos engenheira, por isso que eu brinco com você. Não fala que eu sou engenheira, mas foi um caminho, foi um meio de transformação ao longo do tempo, né? Então você chega no mercado de trabalho achando que agora minha vida vai mudar, mas aí você descobre que você não sabe nada. Seu primeiro dia numa empresa, no emprego, eu vi quanto que eu estava perdida, não sabia nem como começar. E aí depois, quando eu comecei a me adaptar, eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu falei, vou empreender. Aí você tem aquela arrogância dos 20 e poucos, que você acha que sabe de tudo, né? Sabe que o que você sabe é melhor do que o que os outros vêm fazendo há tanto tempo. E aí eu fui empreender, e aí eu vi que eu não sabia nada de nada. Estou há 12 anos empreendendo e continuo sabendo que eu não sei nada de nada. E assim seguimos a jornada, né? E aí eu também brinco, né? Falo muito contigo que eu não sou engenheira, porque eu acho que eu estou engenheira ou estou empresária, mas no fundo nós somos vendedores, né? Aí é onde eu sempre caio, né? Eu durante muito tempo eu tinha um preconceito muito grande com vendas, né? E sempre não, em muitos lugares em que eu passei, as pessoas tendiam a me colocar na área comercial. E eu tinha uma arrogância e falava, não, comercial não, eu quero usar o tico e teco, eu quero fazer outra coisa que na minha cabeça era mais nobre. Até que eu entendi que, na verdade, somos todos vendedores, né? O Caio Carneiro fala muito, né? A primeira coisa é ser vendedor, e o segundo é o estar, né? Então, eu estou engenheiro, estou empresário, estou médico, estou advogada, mas a gente vende o tempo todo, né? E nada mais é do que vender, nada mais é do que você se relacionar. Você ir para conversas abertas de peito aberto, né? Então, acho que tem um estigma muito grande. As pessoas falam que vendas é um subemprego, né? Virou vendedor. Não deu certo como tal coisa, virou vendedor. Enquanto, na verdade, é o contrário, né? Muitas vezes, a primeira coisa de desejo não deu certo porque não soubemos nos vender, né? Então... É por esse caminho que eu vejo, que eu aprendi a ver a vida, né? E você vender o que você é. O que significa vender é você, muitas vezes, confrontar. Muitas vezes você fazer perguntas que você tem medo da resposta. É eu chegar aqui sem saber do que você vai falar e eu tô aqui... Que é um padrão. Né? Porque assim eu consigo extrair a sua verdade, né? Nada combinado. As pessoas não acreditam
Mas aqui nós não temos um padrão de script, porque eu quero a sua verdade e aquilo que você está sentindo no coração naquele momento. E não tem questões, perguntas das quais combinamos, né? E eu acho que isso que é o nosso DNA. Porque aqui a pessoa tem o direito dela ser verdadeira e passar a verdade para o nosso público. Então, as pessoas não acreditam, mas é bom que você falou, que é verdade isso aí. Ô, Jô, na verdade, assim, as pessoas, eu queria que você tirasse uma dúvida, né? Como você bem trouxe aqui. O termo vendas, ele é meio que hostilizado pela grande maioria das pessoas. O que você acha que está atrelado a isso? Cultura, uma forma de viver, que eu falo de uma maneira geral, brasileira, mundial, não sei. As pessoas se opõem à questão da venda. E assim, a venda, ela atende os 3 princípios básicos de qualquer pessoa de sucesso: escalabilidade, margem e recorrência. E aí, o que você atrela a isso? Por que dessa objeção com relação ao mundo das vendas? Buscar segurança, estabilidade, cultura, medo. O que você colocaria em todo esse contexto? Eu acho que eu faço um paralelo com como as pessoas lidam com dinheiro. É algo que todo mundo quer, que todo mundo precisa, mas existem muitas crenças que às vezes fazem as pessoas não terem a clareza do quanto elas querem, do porquê elas querem. Então, assim, você fala assim, ali vem um vendedor, as pessoas tendem a fugir. Mas todo mundo gosta de comprar, né? Sim. Então é um paradoxo, porque assim, eu adoro comprar, mas eu não gosto do vendedor. Mas eu preciso do vendedor. Mas será que eu não gosto? Ou será porque a palavra vendas, ou quando você fala vender, ou vou vender algo, porque eu tenho algo que você quer e você tem algo que eu preciso. Então eu vou te entregar um bem, um serviço, e você vai me pagar por aquilo. Então, é possível que seja muito um estigma do que está por trás do dinheiro e não necessariamente da venda. Porque assim como tem muitas crenças que dinheiro é sujo, dinheiro, aquela conversa de sempre, Sim. Vendas também. Então, eu converso com muitos empreendedores ou pessoas que querem empreender e as pessoas têm dificuldade de cobrar. Por quê? Se eu estou te vendendo um serviço ou um produto que você quer, por que eu tenho dificuldade de cobrar? Eu tenho problema com o meu serviço, com o meu produto, com a minha entrega? A maioria das vezes não. Mas eu tenho vergonha de te cobrar, por quê? Se é o pagamento, é o valor do que eu estou te servindo. É porque eu tenho problema com dinheiro. Então, tem muitas coisas que se perdem no meio do caminho e a gente aí perde a clareza de falar de vendas, né? Então, tem essa parte que para mim está atrelada ao dinheiro, de não ter clareza. Mas fica chato eu cobrar. Fica chato cobrar por quê? Você não está entregando? Você não está recebendo por algo que tá claramente combinado. Então, é a parte que para mim pega a questão do confronto, de coisas que as pessoas têm que tabu. Eu tenho ainda, tinha muito mais, de falar claramente e abertamente sobre as coisas. Então, assim, Anderson, eu quero te vender isso, custa tanto. E você vai dizer para mim, isso te atende, não te atende, você quer ou não quer. Eu começo, quando eu vou falar de dinheiro, quando eu vou te cobrar, eu começo a ter várias pressuposições. E se ele achar caro? E se ele isso? E se ele me achar que eu tô me vendendo? Cara, mas você tá se vendendo. E tá tudo bem. Exatamente. Então, existem algumas coisas que se perderam a clareza ao longo do caminho e que eu entendo que faz essa vergonha de falar abertamente sobre preço, sobre valor, sobre cobrar. Legal. As pessoas acabam um pouco da falta da crença do merecimento também, né? Porque quando você traz essa dificuldade, você traz um comportamento indoor, que é aquele medo, que na verdade a origem disso tudo é uma certa rejeição, né? Quando você trouxe assim, essa volta toda
você usando, se colocando na figura do outro, tentando entender o que ele vai pensar, sendo que você deveria só cobrar por aquilo que você vendeu. É um contrato entre duas partes de você precisa de algo que eu tenho, logo eu entrego algo que eu tenho e você me paga por esse serviço. Exatamente. Seria uma coisa muito simples. E aí as pessoas, justamente pela falta de saber quem é, pela falta de saber a capacidade que tem, levando a uma falta de crença de merecimento, creio eu, elas acabam trazendo uma auto-objeção para aquilo que já está vendido, né? Uhum. E aí a venda se torna mais um obstáculo, então, mais pelo seu próprio comportamento do que pelo comportamento do outro, vamos dizer assim? Pode colocar dessa forma? Sim, acredito que sim. E antes do seu comportamento, a falta da sua clareza, né? Eu acho que aí estão... Acho que dá para dizer que são tabus, né? Eu tenho amigos que são profissionais, por exemplo, vou pegar um advogado. É um profissional sensacional. Mas aí a gente vai conversar, tô com pouco cliente. Você analisa ele como advogado, ele é excelente, ele tem um alto índice de resultado. Mas o que pega? O não se vender. Ele tem muitas indicações do boca a boca, de clientes que foram muito bem atendidos e que indica, mas ele não se promove, porque, mas fica chato. O que as pessoas vão pensar que eu, advogado, vou ficar me vendendo? Então tem muito dessas crenças e de tabus mesmo de falar sobre isso. Então se você fala assim, eu vou oferecer um curso de vendas para advogado. Não, mas o advogado não é vendedor. É lógico que é. Ele vende o seu próprio produto. Você consegue se colocar e mostrar o valor que você agrega de uma forma e que você não precisa... É que assim, vamos lá, as pessoas quando falam em vendas confundem mostrar o seu produto, mostrar o seu serviço com aquele empurrômetro, né? Não, compra aí, posso te vender. Então, aquele vendedor que a gente tem o trauma que fica te ligando 20 vezes e fica tentando fazer a empurra-terapia. Então, isso aqui, esquece isso. Isso não é disso. Quando a gente fala de vendas, não é disso que a gente está falando, né? Então, é você conseguir mostrar mostrar qual é a dor que você soluciona. E às vezes você não precisa nem ter muito esforço, né? Às vezes com poucas técnicas e uma conversa muito simples, de você deixar claro para as pessoas qual é a dor que você atende, ela vai se conectar com isso e automaticamente ela vai te procurar e o resto se desenrola. Mas há uma crença, né? Não, mas eu não posso ficar me oferecendo. Por que eu não posso ficar me oferecendo? Mas aí você trouxe, creio eu, uma cultura do mundo educacional, né? Nós somos engenheiros, se trouxerem aqui, se nós conversarmos com outros profissionais de disciplinas, de profissões diferentes, todos nós somos técnicos. Mas, na verdade, antes de sermos técnicos, deveríamos todos sermos vendedores, né? Porque a todo momento nós estamos vendendo algo. Uhum. Ao sair na rua, você está vendendo algo relacionado à sua aparência, à sua postura. Quando você chega numa reunião, dependendo do jeito que você chegar, você está se vendendo. Até mesmo num relacionamento, quando você quer encantar uma pessoa, você vai obrigatoriamente precisar se vender. Mas nunca isso foi tão claro. E assim, analisando o sistema educacional atual, isso também ainda não se tornou claro. Fazendo um resgate do meu período de aprendizado no sentido faculdade, todos, da grande maioria ali, tinha a ideia do quê? De procurar um serviço e ganhar X por mês. É errado? Não é errado. Mas você tem as condições, se talvez implantasse ali a cultura da venda, as pessoas começassem a se preparar para quê? Eu vou me vender como engenheiro para ganhar mais daquilo que eu faço, porque eu consigo fazer isso. Então, o que você entende hoje? O que você deixaria como um insight para aquelas pessoas que têm a objeção da venda, sendo que a venda é talvez uma das profissões mais antigas, né? Tantas transformações no nosso mercado de trabalho,
Desde o tempo o tempo paleolítico até a era totalmente informatizada, e ainda assim a venda persiste. Várias outras disciplinas caíram no meio do caminho e a venda persiste, e mesmo assim as pessoas não conseguem enxergar. Qual o insight que você deixaria para as pessoas no sentido de, comece a olhar para a venda de forma diferenciada, mas assim, de forma carinhosa, como uma possibilidade de mudança da sua vida? O que você deixaria nesse sentido? Eu vou pegar, você levou lá para o sistema educacional. Então eu vou puxar um gancho dali. Quando você fala de vendas, eu vou vender, para mim é muito forte, é muito claro que tem essa questão do tabu do dinheiro, de como as pessoas se relacionam e enxergam o dinheiro. Isso quando eu tô olhando para fora. Quando eu tô olhando para dentro, e aí eu pego o gancho do sistema educacional, o grande tabu é como eu lido com minhas emoções. Então, assim, resumindo, boa parte não lida com as emoções porque nós não somos treinados para isso. Muita gente nem percebe que tem emoções. E quando você está num papel de vendas, que para mim é uma outra forma de dizer que você está no papel do protagonismo, você tem que estar... Se você tem que estar... Eu ia falar muito bem resolvido, mas acho que muito bem resolvido, acho que isso... Para nós humanos encarnados é o nosso objetivo, né? A gente tem que ter um mínimo de noção sobre isso. Porque vender, ou você tomar o protagonismo, você querer fazer um caminho diferente sem ter um roteiro pré-estabelecido, alguém te dizendo quais são os próximos passos, isso assusta, isso dá medo, você não sabe como vai ser a reação do outro. Então, no fundo, eu sou guiada pelo medo de como eu acho que você vai reagir àquilo que eu vou falar ou vou fazer. E se eu não tenho essa consciência, eu vou estar sempre limitado dentro daquilo que é seguro e é confortável para mim. Então, eu não vou fazer nada muito fora do rotineiro, porque eu sei que o Anderson está acostumado com aquilo e já sei quais são aquelas reações. E se eu, de repente, vou querer fazer algo muito diferente, como que o Anderson vai reagir a isso? Tá. Se ele gostar, ok, mas se ele não gostar, como que eu vou reagir a isso? Eu vou ficar frustrada. Eu vou ficar frustrada e eu vou ficar com medo, então é melhor não fazer. Então, você falou olhar para vendas com carinho, né? Eu acho que antes de olhar para vendas com carinho, a gente tem que se olhar com carinho, né? Sim. Tem que entender a nossa parte emocional. E, como você puxou, nós não somos educados e não somos ensinados a olhar para a nossa parte emocional. Que aí vai entrar, né, no assunto de todos os podcasts, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, olhar para nós como seres humanos imperfeitos na nossa perfeição, aceitar e lidar com isso. Olhar para dentro e entender que somos únicos e irrepetíveis, é o respeito, e você entender que nem tudo aquilo que, por mais que esteja próximo a ti, mas não é para você. Exato. Isso é uma vertente que hoje faz todo sentido na minha vida. Eu falo muito da questão da vida extraordinária, mas tem uma frase que eu coloco nesse meio que é a minha vida extraordinária, porque já que eu sou o único e irrepetível, então existe a minha vida extraordinária, assim como existe a vida da Ju, que se faz extraordinária dentro daquilo que faz sentido para a Ju. Um dos princípios que hoje eu executo, eu trabalho bastante, é a autoconsciência. Inclusive, dentro do treinamento aqui, do ajuste 3mm, que está lá, são 4, que eu chamo de 4 chaves estratégicas para uma vida extraordinária. A autoconsciência, ela está ali no topo, porque a autoconsciência vai trazer para você clareza, essa clareza que você falou, aonde eu estou, o que eu quero, isso faz sentido para o Anderson, não faz, ou faz sentido para A, não faz sentido para B. Então você, dentro do princípio da autoconsciência, você traz a sua construção,
a sua construção. E assim, tudo bem, pode ser que a venda, a questão da venda não faça sentido para o Anderson ser um vendedor. Ok, mas você precisa saber que você está vendendo a todo tempo. As pessoas precisam quebrar esse paradigma de só vender algo. Você se vende como pessoa, você se vende como profissional, você se vende dentro do seu relacionamento, você está se vendendo dentro do seu ciclo de amizade, dentro do seu ciclo de network e tudo mais. Você não precisa vender algo, mas você precisa entender que a venda é sim uma técnica, você precisa se desenvolver, você precisa aplicar em si, mas você não precisa vender algo, mas que você vai obrigatoriamente vender a si mesmo, qualquer outra coisa, você vai vender. Certo? Isso você concorda ou não? Concordo. Não tem como. Porque o cara fala assim, eu não... Beleza, Anderson, você falou que eu sou único e irrepetível, mas eu não quero vender. Não quero vender nada. Tá bom. Mas vender algo, obrigatoriamente, para se dar bem, você vai vender. Eu não estou falando produto, estou falando bem mais além do que a questão de produto. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Mulher no contexto empreendedorismo. Qual que é a sua visão com relação a isso? Você não queria falar, mas... Você quer mesmo falar sobre isso? Não só quero, como já estamos falando sobre. Tá. É complexo. É complexo. Talvez eu tenha uma resistência de falar sobre isso, porque eu talvez não saiba como externar isso, esse assunto. Eu convivo com isso a vida toda. Você sabe, trabalho na engenharia civil, que é um mercado masculino. E eu sempre lidei com isso. Sei que existe, sei que acontece, só que eu convivi com isso de uma forma como se... Tá bom, existe, eu vou ter que trabalhar um pouco a mais e vou e faço. Eu nunca levei pro lado de não, você tem que me respeitar, você tem que fazer isso, você tem que... Eu nunca coloquei o holofote nisso. Então, ainda passo hoje, né? Hoje que eu tenho um sócio homem, fica muito mais evidente, porque enquanto eu era sozinha na empresa, sempre convivi com o machismo. Vinham recados via funcionários, via parceiros. Enquanto a Juliana não tiver um homem de sócio, ela não vai. Eu sempre abstraí. Hoje, tendo um sócio homem no meu dia a dia e vendo como há uma diferença, fica mais evidente, mas eu sempre fui na linha, tá bom, tô fingindo que eu não tô vendo, e o que eu preciso, isso internamente, numa conversa interna, tá bom, o que eu preciso, como eu preciso me colocar. Não tem um lugar na mesa para mim porque eu sou mulher, tá bom, como que eu crio o meu lugar na mesa? Eu não vou na linha de tipo, não, você tem que me respeitar, você bater tá de frente, imposição, nada disso. E por incrível que pareça, isso também me gera problemas, porque tem pessoas, mulheres, que acham que eu tinha que bater de frente, que eu tinha que ir para uma linha de ativismo. Então, para mim isso é uma situação muito complicada, porque de um lado tem o machismo e do outro lado tem o que fazer? Mulheres que acham, assim... Certo, uma bandeira, fala, não, já aproveita que você está aí e fala, se impõe, coloca a nossa causa ali, né, na frente de tudo e joga no peito. E assim, eu vi uma reportagem da Glória Maria, que faleceu recentemente, e assim, eu tinha uma admiração por essa mulher incrível. E uma vez ela foi entrevistada por uma ativista, e que a profissional perguntou para ela como ela se colocava, né? Ela falava, olha, eu não fico muito pensando sobre isso, né? Porque se eu pensar por isso, eu não vou. Então eu vou e faço. E eu não lembro muito o contexto, tem esse vídeo no YouTube, e a jornalista pergunta, mas você não acha que a gente tinha que brigar pelos direitos? Ela falou assim, eu não fico pedindo permissão para ser, eu vou e faço. Entendi. E ainda mais eu, mulher,
negra, vim de um lugar muito pobre. Se eu for ficar esperando, pedindo permissão, esperar para alguém me dar permissão, eu não faço nada. Então, eu vou e faço. Isso é ser feminista, antifeminismo? Eu não sei o nome disso. Mas é assim que eu venho conseguindo e é assim que eu oriento, né, as mulheres a fazer. E sempre foi muito a minha linha, né? Eu converso com muitas mulheres, algumas mulheres me procuram, né? Eu já tive alguns projetos sociais em que eu orientava muitas mulheres. Eu falava assim, isso existe, não vamos negar, é ruim, isso nos atrapalha, só que eu acho melhor nós irmos e mostrarmos o nosso valor do que a gente querer ficar brigando e pedindo atenção para nossos valores. Eu sei que para muita gente que eu falei vai ser ruim e eu vou ouvir coisas, mas tá bom, se existe algum homem que tem dúvida do nosso poder, a gente mostra. E não porque eu quero mostrar, não, porque a gente está seguindo o nosso caminho. Eu tive um exemplo disso. Eu uma vez fui atender um determinado cliente, quando eu cheguei lá, tinha lá 2 engenheiros. Tá, você é da Concreto Seco? Eu falei, sou. O engenheiro vai vir com você? Eu sou engenheira. Não, mas você que vai subir lá? Sou eu. Algum problema? Aí eles se entreolharam e assim, foram o caminho inteiro fazendo piadas. Piadinhas. Fingindo que nada. Aí no determinado momento, não, você quer ajuda para subir? Não, tem a escada, tinha todo o local, tá bom, não, vou subir. Se você puder só segurar a escada. Preciso dos meios, pelo menos, né? Né? No mínimo. Aí foi, enfim, aí ainda fazendo gracinha, fingindo que nada, tava lá, aí subi, aí a hora que eu desci, aí o cara falou assim, e aí, o que você achou? Porque já veio aqui 2 empresas, falou isso, não, isso que não confere, eu sugiro fazer isso por conta disso, e aí o outro foi ficando quieto. Não, mas ele disse que não dava pra resolver. Não, dá pra resolver, faça assim, faça assado, faça assim. Eu sei que no final da visita o cara tava quase me pedindo desculpa. Então, assim, eu poderia ter chegado lá, ter me ofendido, Não, mas você não tá me... Não ia mudar nada, ele ia continuar com o mesmo tipo de comportamento. Exato. E aí você iria embora com aquele veneno, e o veneno só faz mal para o hospedeiro, e ele estaria no ambiente natural dele. A próxima que fosse para lá, ele estaria se comportando da mesma forma, e aquele ciclo, por parte dele, né, iria se repetir. Então, da melhor forma, você quebrou, entre aspas, ali, eu espero que sim, né, um rito de pensamento, uma cadeia do modo de pensar, né? O cara falou, pô, peraí, eu tô errado. Porque senão eu também vou ficar toda hora que uma mulher vir aqui e eu me comportar dessa forma, pô, eu posso tomar invertida toda hora, também não é legal. A não ser que o cara for um imbecil, né? Aí ele vai continuar toda hora, né? Uhum. Mas você mudou um outro caminho. E aí, na verdade, você trouxe para nós o quê? O princípio da autoconsciência. Por quê? Para eu mudar, não vai ser com violência. E olha que você está ouvindo de um cara aqui que demorou muito para chegar nesse conceito. Mas não vai ser com violência, porque as pessoas já têm ali, de uma certa forma, preconceitos existentes de anos, né? Uhum. Que vai falar assim, tá nisso daí e vai continuar assim. A não ser que até que alguém chegue lá e mude por ação, por mostrar que aquilo pode ser diferente. E é muito legal. E você olha para o problema, é isso que as pessoas não entendem quando eu falo sobre isso. É você olhar para o problema e você falar, ele existe. Sim. Ok. Há quanto tempo esse problema existe? Cara, eu não estava nem aqui quando ele começou. Temos 5.000 anos de patriarcado, pelo menos. Quanto tempo? Tá. Aí é você olhar para o problema e falar assim, ele já existe. Eu vou me abater e absorver e viver de acordo com o problema, ou eu vou olhar para aquele problema e fazer deste um servo para a minha vida? Achar algo, aí você trouxe a consciência, ao mesmo tempo você trouxe o princípio da autorresponsabilidade. Fala, cara, eu não vou mudar esse problema, ainda não. Mas eu vou me comportar de acordo com o problema, seja bem inferior às minhas vontades, aos meus objetivos, às minhas metas, que até tem uma visão diferente de meta, eu vou trazer aqui agora.
estudando, a gente vai modelando. Mas isso é muito legal, porque isso paralisa pra caramba. Quantas pessoas, de repente, bateu de frente com um problema e nunca mais voltou para sua jornada, que talvez fosse aquela estrada que a levaria ao extraordinário. Então, de repente, essa pessoa teve um encontro com esse obstáculo, sei lá, há 10 anos, lá atrás, e hoje 20 anos se passaram e ela ainda está presa a esse obstáculo. Exato. E aí a vida dela, há 20 anos, ela vive em decorrência daquele obstáculo. Então, isso é muito legal o que você trouxe, que nada mais é o quê? Pô, não tem como, eu reconheço que existe um problema, mas eu parar em decorrência desse problema, a responsabilidade é minha. Sim. E hoje eu tenho com o Diego, nós temos 2 empresas de engenharia e nós contratamos engenheiras. Eu abro espaço para outras mulheres. Eu tentei um projeto que quero retomar em breve, precisei parar, mas eu quero ter uma equipe de mão de obra de mulheres. Por que tem que ser só homens? Então, é essa minha forma de pensar sobre esse assunto, né? Sobre como que são as mulheres no mundo do empreendedorismo. Eu entendo que isso também se aplica para várias outras áreas, não somente na engenharia, mas quando eu consigo conquistar o meu lugar na mesa, eu automaticamente estou abrindo espaço para outras mulheres, né? Sim. E aí a ideia é trazê-las juntas. Então, já que tem um caminho aqui aberto, vamos facilitar. Até que a gente tem uma quantidade tão grande de mulheres e que automaticamente... Que virou automaticamente não é aceitável. Você quebra uma corrente que foi errada durante anos. Exato. Né? Mas é legal o que você trouxe também, que não é muito comum. Primeiro é você despormenorizar o problema. Pô, você fez uma equação da qual você se tornou maior, você o reconhece, mas fala, isso aí não vai me paralisar. E segundo é você agir sobre aquele problema. Porque também não adianta nada. Você reconheceu, beleza, você foi. Cara, mas aí, só ir é o suficiente? Qual que, assim, hoje eu tenho uma essência da minha vida. Só eu ir é o suficiente? Cara, eu quero transcender na vida. Primeiro na minha. Isso não é ser... não tem ignorância no negócio desse. Primeiro eu quero transcender, sim, na minha vida. Futuramente, o próximo passo é transcender para os meus. E aí sim, transcender para os demais. Pô, cara, eu já me fiz essa pergunta. E eu quero agora até fazer para ti. Não estava na mente, agora eu vou fazer. Eu entrei numa situação do qual fiz uma auto-pergunta. Cara, Anderson, se hoje fosse o final da sua carreira aqui nesse plano, quais pessoas sentiriam a sua falta? Aí eu aprofundei a pergunta. Quais pessoas sentiriam a sua falta além da sua família? Boa pergunta. Eu acho que tem um pouquinho. Tá melhor que eu já. Acho que tem um pouquinho. Não é... Eu ia tirar um pouco do peso filosófico da pergunta e eu ia dizer, na empresa vai sentir, porque a gente ainda está no processo de centralização e melhorando a gestão para que eu consiga sair. Legal. Mas pelo bem, né, pelo bem maior, talvez enche uma mãozinha. Talvez, não sei, tem que perguntar. Mas olha só que legal. Isso vem muito, e aí responde aquilo que nós estamos trabalhando nas entrelinhas, ali no backstage, né? Porque é legal você favorecer a sua vida, legal. Poxa, mas qual que seria... É tangível isso. Aonde eu quero chegar? O intangível é o segredo dessa vida. Eu hoje, analisando a minha vida. Porque eu trazendo para o Anderson, é fácil mensurar o que eu conquistei.
Mas eu fazendo para o outro é intangível, eu não consigo abranger o que essa palavra que nós estamos falando, o que na nossa conversa pode modificar quantas vidas? Eu, hoje de manhã, estava na minha sessão de terapia. Acho que todo ser humano tinha que fazer terapia. Total. E na sessão veio esse assunto, né? Do quanto eu tô, através do meu autocrescimento, eu consigo influenciar ou inspirar as pessoas. Que sempre tem uma confusão aí, né? Você fala assim, todo mundo vai falar assim, eu descobri o meu propósito. O quê? Ajudar os outros. Ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros. Tá, mas o que isso significa, né? Fazer para os outros, tá bom, mas antes de você fazer para os outros, eu preciso fazer para mim. Total. É quando eu começo a transbordar, e aí a conversa estava nisso, porque assim, eu tenho alguns projetos que eu estou começando a colocar na prática, da bagagem desses anos empreendendo, então eu quero falar sobre performance, vendas e business. Tanto pelo viés de resultados, de metas e objetivos materiais, e o que para mim faz muito sentido, espirituais. Nossa, não no sentido religioso, né? Não, básico. Espiritual. Porque, né, meu projeto chama O Meio, porque é o caminho do meio. Eu tenho que me desenvolver intelectualmente, profissionalmente, mas eu também tenho o meu autodesenvolvimento, e que para mim tange o espiritual, o emocional. E aí eu tava assim, poxa, eu queria começar a colocar conteúdo, eu queria começar a falar de coisas. E sempre quando eu falo, eu quero falar sobre isso publicamente, para mim tem um livro que eu gosto muito, que é Meditações do Marco Aurélio, né? Tido aí como um dos grandes estoicos. E você pega esse livro, que é maravilhoso, e é assim, uma lição de vida no seu viver no dia a dia, e esse livro, na verdade, nada mais era do que o Diário do Marco Aurélio. Então, eram coisas que ele escrevia para ele lembrar durante a jornada dele as coisas que ele não podia vacilar. Então, eu sou autorresponsável, né? A linha estoica puxa muito para autorresponsabilidade. Demais. Então, toda vez que eu escrevo alguma coisa, na minha cabeça eu tô criando o meu livro de meditações, né? E aí eu escutei uma pessoa falando assim, né? Ele estava falando sobre criar conteúdo. Ele falou assim, eu não crio conteúdo, eu mostro conteúdo. Então eu mostro o que eu faço na minha vida para ver se isso gera inspiração. Aí eu falei, eu vou começar a fazer isso. Muito boa colocação, legal. Aí eu comecei a colocar coisas muito de leve da minha vida profissional e muito do meu dia a dia. Então assim, criei uma rotina de voltar a nadar, de fazer atividade física, de mudar a alimentação. Então a gente colocou, eu e o Diego colocamos a meta de durante 210 dias do ano irmos treinar. Então eu estava colocando lá 2 de 210, 10 de 210, voltando a nadar, tinha me inscrito numa prova de duatlon, perdi 15 quilos, e aí eu comecei a narrar isso. Aí eu tive uma fase complicada profissionalmente, aí eu falei, putz, não, mas aí eu sou uma fraude, porque eu tô com problema, não tô conseguindo resolver isso, puxa, uma semana sem ir pra academia. Aí eu falei, as pessoas vão começar a me julgar porque eu tô falando um monte de coisa bonita, mas na minha vida prática eu não tô fazendo. Parei de postar. Eu comecei a falar também do meu filho, porque eu entendi que, além de tudo, a Juliana, que é empreendedora, empresária, isso, aquilo, é uma mãe atípica. Aí eu comecei a falar do desenvolvimento do meu filho, e aí começaram também, mas aí você tá expondo muito seu filho. Eu falei, não tô expondo meu filho. Autismo é uma realidade, é algo que tem que ser posto. Sim. Então, mas aí eu parei. Aí, depois que eu parei, aí algumas pessoas, Jô, você parou de ir na academia? Eu falei, não, como você sabe que eu vou na academia? Porque eu te acompanhava, eu tava te acompanhando ali todo dia, isso tava me inspirando. Aí começou a vir 1, 2, 3. Aí eu falei, Diego, vou voltar a postar. Porque começou a vir, assim, algumas pessoas falando o quanto que elas estavam se inspirando com o que eu tava contando do meu dia a dia. E aí eu falei, então tá bom, então peraí. Algumas decisões precisam ser tomadas. Sim. O quanto que emocionalmente eu tô equilibrada e eu dou conta, porque quando você posta e você coloca algo publicamente, vão vir as pessoas que vão gostar e as que não vão gostar.
Então, como lidar com isso, né? Como ficar no caminho do meio? E aí remete muito nisso que você está falando, né? Às vezes uma frase ou às vezes uma reflexão de algo que eu vivi que eu coloco ali no meu stories, vem alguém com feedback, putz, você me ajudou a resolver daquilo ali. Então, o foco, eu entendo que né, a tua pergunta é quantas pessoas vão sentir minha falta? Eu acho que pensando para a vida, o que eu vou fazer com isso saindo daqui é o quanto eu posso me desenvolver, me melhorar para que a partir daí talvez eu gere um pouquinho de inspiração nas pessoas para que aí a partir delas, não eu como um papel de salvadora do mundo, mas ela, por ter um momento de inspiração, vai conseguir, ou vai querer, ou vai se inspirar para querer também fazer isso. Top. Não, e isso que você trouxe é o seguinte, existem milhares de pessoas que estão anestesiadas com a vida que estão levando. E devido a essa fase de estarem anestesiadas, elas não conseguem nem enxergar o próximo passo. Tem uma ferramenta, e aí dai honra, né, para quem merece as tais honras, que é um cara que eu admiro bastante, que é o Paulo Vieira, sempre falo dele aqui. A metodologia dele mudou a minha vida, assim, da água para o vinho. E tem uma ferramenta que ele chama de foco e inteligência temporal. E essas pessoas, elas estão anestesiadas no sentido do quê? Elas viveram um passado totalmente destruídos, né? Um passado destruído, com base em suas gerações. Qual que seria a visão de futuro da vida dessa pessoa? Né? Você olhar para o seu passado e falar, pô, a minha primeira geração não conseguiu, a segunda não conseguiu, a terceira não conseguiu, o meio do qual eu habito, vários também não conseguem. Qual que é a minha visão? Como que eu tenho aquela visão positiva de futuro? Ela vai projetar o futuro dela de acordo com aquilo que ela viveu e presenciou no passado. Cara, qual que seria a vontade dessa pessoa de chegar nessa fase futurística? Nenhuma. E é nesse exatamente, pô, e é nesse caminho que de repente uma frase, um postar da Ju, puta, ela conseguiu, ela estava no mesmo, ela se identifica. Tem aquele momento ali, né, o rapport, ela fala, pô, eu também passei por isso e ela deu a volta por cima. Cara, eu vou vir nessa mesma jornada. Só que tem um grande problema, né? Quando você resolve se expor publicamente, tem duas palavras que eu costumo dizer. As pessoas falam de blindagem. Não existe você blindar, a não ser que seja seu algo material. Agora, a mente não existe blindagem. A mente você consegue imunizá-la. Porque você não tem como falar assim, ó, essa pessoa não vai falar algo da Ju colocando lá na natação. Ela vai te atingir. Está publicamente. Sim. Você não tem como você blindar. Agora, imunizar a isso, sim. E qual que é o grande problema? Não é o silêncio daqueles que nós estamos fazendo bem. O grande problema é o barulho daqueles que estão ali só para travar a vida das pessoas. Porque esses caras fazem barulhos. Eles fazem barulho. O cara vai lá ver a Ju, peraí, ele pega acho que a rede social, fica aqui, peraí, a Ju nadando? Ah, não. Aqui nadando nada, você não fez nada. Entra na do Anderson, a galera, Águias Despertando. Que esse cara faz network todo dia, nada, não tá nada. Só que a gente dá o peso maior. Assim, a grande maioria das pessoas dão peso para essas mensagens. E isso bloqueia a vida de várias outras pessoas. Por isso que o termo na minha vida, né, imunidade mental, quando você se coloca na predisposição de transcender a vida de alguém, você precisa estar imune a esses ataques. Imune. E outra, esses ataques vêm da onde? Normalmente de pessoas que não fazem nada. Então assim, ela só tem o quê? Atacar mesmo. Então fica ali a responsabilidade sua de continuar. Eu ia falar dessa questão do meio, né? Legal. Eu acho que todo mundo já tem uma pré-história. Eu costumo dizer, as pessoas falam aí do ponto A para o ponto B, eu falo não. Do ponto A para o ponto B você já chegou.
Você precisa ter a consciência daquilo que fez você, né? E sair do ponto A para o ponto B, e agora vamos do ponto B para o ponto C. E aí a consciência, a autorresponsabilidade, mudar algumas coisas e tal. Isso é uma premissa. E o que vem de bom nesse meio? O que vem de bom aqui? O que você vem trazer? Você falou de alta performance, vendas, business. Qual que dá um panorama para nós. Inclusive, eu já quero convocar aqui aos nobres águias para buscar na página, né? O meio. Falaremos de vendas, performance e negócios. Fala um pouquinho para nós desse projeto. Quando a gente fala de lidar com emoções, muitas vezes durante a vida a gente tem as emoções presentes. Isso não tem o que controlar, o que fazer. O que nós não temos é consciência delas e o poder das emoções na nossa vida. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre fui muito de buscar. Sempre busquei terapia, sempre busquei... hoje eu entendo o que é espiritualidade, mas na época religiões. Eu sempre achava que não era só o mundo material, não era só o que eu vou ser quando crescer, o que eu quero ter. Então, sempre busquei muito. E a gente vive uma época de muita dualidade, né? Ou você tá no material, ou você tá no espiritual. As coisas parecem que não se conversam. Então, ao longo dos anos, até para eu conseguir entender o que eu quero, como eu quero, qual é a minha intenção por trás das coisas, né? Como você falou, o quanto que eu vou me abalar pelos comentários que eu recebo das minhas coisas. Eu entendi que o que equilibra, o que me dá imunidade é a clareza da minha intenção do que me faz querer compartilhar e falar. Então, se eu tenho a clareza disso, lógico que vai afetar, mas afeta cada vez menos. Sim. Só que para eu entender nisso, eu preciso entrar, né? E para mim, acho que o maior desafio do ser humano hoje em dia é entrar. E tem, né, algumas frases que são clichê, né? Quanto mais dentro, mais fora. E para entrar. E o barulho que tem na cabeça. Aquele diálogo interno bem mais barulhento do que qualquer outra coisa, do que o meio externo, né? Exatamente. Então, se eu consigo fazer o meu dia a dia a partir de um lugar de dentro, do meu sentir, alinhado com os meus valores, e eu consigo alinhar minha mente com o meu espírito, eu consigo chegar no caminho do meio. Só que esse é o grande desafio, né? Porque você puxou lá atrás a educação, a gente tem um caminho já pré-traçado. A gente vai para o jardim, vai para a escola, vai fazer uma faculdade, vai procurar um emprego, vai casar. Então já tem um roteiro pré-definido. Mas será que o meu roteiro é esse? Eu não sei. Eu não aprendi a como me conhecer, a como me acessar, a saber os meus gostos. Eu entro na escola, eu já tenho que aprender português, matemática, inglês, isso e aquilo. E as outras habilidades? Qual delas que eu mais me destaco? Qual mais ressoa para mim? Eu não sei. Foi imposta, né? Exatamente. Foi eu tenho imposta. Seja médico. Quantos engenheiros, advogados, médicos, na verdade não são, estão como, né? Porque por terceiros. Exatamente. E muitas das vezes, outras várias disciplinas aí, tem pessoas ganhando milhões porque gostam de fazer aquilo que estão fazendo, sem imposição nem do meio, muito menos de pessoas próximas. Exato. Eu tive o privilégio, posso dizer assim, que com meus 25 ou 26 anos, eu tinha conquistado muita coisa. Ralando muito, com muito esforço, mas eu já tinha me formado engenheiro, eu já estava empregada numa grande empresa, já estava num caminho legal, eu tinha um relacionamento legal. Então, o que normalmente nós buscamos, eu tinha ali com meus 25, 26 anos. Mas eu tinha uma inquietação que eu não tinha respostas. Entendi. Aí foi quando eu fui começar a buscar terapia, a buscar no espiritual aquela inquietação. Só que quando eu fui pro outro lado, isso aqui desmoronou tudo.
perdi tudo. Foi a primeira vez que eu quebrei grandemente. Aí você vai na seara do mundo espiritual. E aí também existem muitos tabus, muitas crenças, muitas distorções de um modo geral que não, peraí, se eu vou me espiritualizar e se eu vou fazer isso, eu não posso querer ter dinheiro, eu não posso querer ter grandes ambições. Aí você vai pro outro lado. Aí eu fui pro outro lado. Teve um período que eu queria largar a engenharia para fazer psicologia, para ser terapeuta. Aí eu passei alguns anos aqui desse lado. Eu falei, não, mas peraí, tá incompleto. Se eu tô aqui na matéria e existe tudo isso e tudo foi criado por Deus, tem um propósito. Aí eu saio daqui, aí vou pro outro lado. Então, se você parar também para analisar a história, a gente tá sempre pendulando, né? Então, lá atrás tinha o período da Igreja Católica controlando tudo, depois a gente foi pro período industrial, e aí tá sempre pendulando para um lado ou pro outro. E o meio, até pela minha vida, que eu tô pendulando pro material, eu vou pro espiritual. Eu vou pro material, eu vou pro espiritual. Então a ideia é que esse pêndulo pare para ficar no meio. Eu consiga seguir os dois. E que eu consiga manifestar na matéria o que eu quero, mas preenchendo a minha alma e o meu espírito, para que a coisa flua de uma forma harmônica. Hoje, na verdade, é até um tema para uma outra ocasião, mas essa questão de religião, ela é muito, mas muito complexa, porque eu entendo que, assim como meios, né, sociais, família, religião, elas têm alguns princípios sabotadores, então tem que se tomar muito cuidado. A palavra que eu trago para definir isso que você falou agora aqui é uma coisa chamada sistêmica, que aí entra o equilíbrio de espiritual, financeiro, profissional, e você entender que ganhar dinheiro está tudo bem, que a ganância, né, é uma coisa ruim, já a ambição é uma coisa legal, né? Eu falo que você ter metas hoje, no meu ponto de vista, é uma coisa complexa, mas você ter alvos é uma coisa legal. Tira um pouquinho daquela necessidade. Quando você fala de meta, obrigatoriamente você vai ter que chegar. Agora, alvos não. Você vai indo, você tem um alvo. Então entra naquela situação de, né, uma constância evolutiva, né? Fazer um pouquinho, sem pressa, mas vai fazendo. Então isso é uma coisa sistêmica e é muito bom tudo isso. O lado bom, né, que a gente sempre vive falando, não existe o lado certo, não existe o lado errado, existe aquilo que faz sentido para a Ju, que talvez não faça sentido para o Anderson. A gente debate bastante isso, é legal, e a palavra que faz sentido nesse contexto também é o respeito, né? Uhum. Temos divergências e tal, e legal, tanto que demorou quase um ano para você estar aqui. Então eu fico feliz demais, Ju. Nós estamos indo pro final do nosso bate-papo, que eu adorei. Muito em breve a gente vai fazer aquele projeto da mesa redonda, né? Já está... Vamos unir as células. E eu espero muito ver você agora aí nas redes sociais, fazendo fazendo o seu trabalho. Você já teve uma devolutiva, uma prototipação. Às vezes o pouco que nós fazemos, né? Na verdade, não é essa a ideia. Às vezes aquilo que nós achamos que seja pouco para nós é muito para o outro, que de repente está ouvindo e precisa, então não pare. Se eu pudesse deixar aqui uma solicitação, não pare. Eu queria saber da Ju, quais são os projetos agora de 2023, quais são os seus alvos, quais são os próximos passos aí para essa Ju, que nós falamos bastante, essa questão da engenharia como meio, estamos para outros sentidos. O que você espera? Quais são os seus alvos para essa nova jornada da Ju aí? Bom, tem as empresas, então a gente tem alguns projetos para as empresas ainda na engenharia, mas eu lancei o projeto que chama, né, o Meio, tá, que são cursos e mentorias. Curso online? Curso online e presencial. Tá. Os dois modos, onde eu trago um pouco dessa bagagem, né, dessa experiência, dessa jornada.
como que é empreender, como que é empreender sendo mulher, né? Quais são... Só que eu não trago sobre um aspecto externo, né? Eu não vou falar de empreendedorismo, que eu tenho que fazer... Não, internamente. Tá. Acho que já tem muita gente falando sobre empreendedorismo externamente, de qual é a jornada empreendedora, como a gente escuta muito, né? Sim. Mas eu quero construir da parte interna, né? O que eu preciso construir internamente? Ou como eu consigo construir para que eu possa dar o meu próximo passo. Porque quando você toma uma decisão de ir para um caminho próprio, de ouvir a sua voz interior, é natural que você vai errar e você vai fracassar. Não tem como não fazer isso. Só que isso, ao meu ver, ao longo dos anos, eu vi que isso é algo natural. Não tem como um ser humano se desenvolver sem ele fracassar. Só que a gente também vive numa época que você é muito julgado. Então, pô, você errou, você fracassou, você quebrou, você fez isso. E muitas vezes isso inibe a jornada. Então, quando eu quebrei 3 vezes. Eu demorei muito para me levantar. E eu demorei para me levantar porque eu caí na vergonha e com medo. Poxa, eu quebrei, eu fracassei, eu sou uma fraude, eu tô fazendo coisa errada. E na 3ª vez eu tive o privilégio de conhecer alguns empresários que eu admirava. E quando eu fui conversar com eles e fui contar dos meus fracassos, ele falou: peraí, você tá travada por conta disso? Deixa eu te contar a minha história. E todos eles tinham passado por coisas iguais ou muito piores. Ele falou assim: isso se chama aprendizado. Porque você errou aqui, mas você vai consertar aqui. Então, a coisa ficou mais leve. E aí eu tive menos medo de errar. Continuo errando, óbvio. Mas aí o sofrimento eu transformei em aprendizado. O estigma você tirou aquela questão de falar: não, o fracasso não me para mais. Exato. Não será esse o fator definitivo que vai direcionar minha vida para eu estabilizar aqui, não parar de ir em busca daquilo que eu quero. Exato, porque um problema, uma queda, deixou de ser um sofrimento e virou um aprendizado. E aí eu comecei a ter a capacidade de corrigir mais rapidamente. Entendi. Só que isso foi com muito sofrimento. Então, nesses cursos, é disso que eu vou falar. Tá. Sobre vendas, quando eu estou falando de vendas, é lógico, tem um pouco de técnica de venda, como contornar objeções, mas é a construção interna. Como que internamente eu me fortaleço para eu chegar... Tem alguns vendedores que você fala assim: o preço é esse, aqui tá a proposta. Tá bom, mas como que é o fechamento? Não, mas eu vou esperar ele me retornar. Não, você liga e pergunta: te interessa? Tá dentro do seu valor esperado? As pessoas têm receio de fazer perguntas objetivas e diretas, né? Então, assim, internamente, como eu me fortaleço? Como que eu crio confiança? Porque vender, acho que é uma das ferramentas que mais te ajuda a fortalecer na vida. Porque para cada um sim, você vai ter 50 nãos. Então chega uma hora que os nãos te fortalecem tanto que tá bom, não é pessoal. Porque você falou não pro meu produto, não é um problema contra a Juliana, não. É algo que só no seu momento não faz sentido. Sim. Então o meio, eu quero trazer as coisas... tudo isso que nós falamos, só que dentro de um aspecto de dentro para fora, não Legal. de fora para dentro. Uma coisa bem mais profunda, né? E aí, assim, puxa, isso é legal porque bate naquilo que eu venho fazendo direto, que é voltar a minha vida para a gestão emocional. E hoje eu entendo que tudo que você for fazer, você precisa estar fortalecido no seu meio interno. Sim. Não tem outra forma de ser extraordinário se você não estiver fortalecido o seu meio interno, né? Vamos trazer para a nossa linguagem aqui da engenharia. Todo mundo vê aquele arranha-céu, a coisa mais bonita do mundo, mas a fortaleza dele não está no que nós estamos vendo, está na fundação. E é isso que a gente traz para a nossa vida. A nossa fortaleza não está aqui, toda hora forte ali e tal. Está no que nós estamos construindo aqui dentro. Uhum. Né? Nossas crenças... trazendo mais processos de imunização, ainda mais no mundo atual do qual nós estamos vivendo, que as pessoas atacam pelo simples fato de atacar. Uhum. E essas pessoas também são vítimas de outras vítimas. Sim. Que elas atacam de acordo com aquilo que ela viveu, não de acordo com a pessoa da Ju, com a pessoa do Anderson.
Então elas atacam porque elas também foram vítimas de outras vítimas. E tá tudo bem. Então, eu posso dizer que esse curso, quando vem, é para todo mundo, aqueles que querem se fortalecer, o meio vai ter meio que híbrido aí, então... Tem. Em breve eu vou colocar algumas datas Legal. de algumas lives, inclusive você tá lá na listinha dos convidados. Prazer, será um prazer. Que faz parte disso, a gente vai ter uma divulgação um pouco mais esclarecedora, algumas amostras também para ficar mais esclarecido do que se trata. Muito bom. Ju, chegamos no final do nosso bate-papo. Tá vendo como não foi tão doloroso assim? Naturalidade total. Quero lhe agradecer por esse tempo. Hoje, né, eu entendo isso. Diferente do que as pessoas dizem, que o tempo é o nosso ativo mais valioso, na verdade eu entendo que a atenção hoje é o nosso ativo mais valioso. Né? Existem diversas fontes para tomar a nossa atenção e tudo mais. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela doação, pela confiança, que isso é muito importante. De ver aqui, se expôs. E isso muito me deixa feliz. Saber que a gente está construindo uma amizade legal. Nós seremos os próximos, com certeza, aí a estar voando mediante os nossos projetos. Nós temos projetos comuns, né? E muito em breve estaremos vivendo daquilo que a gente vem conversando. Então, muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Por se abrir aí em homenagem ao nosso público. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Falei que vinha, demorou um pouquinho, mas vim. Muito, muito bom, muito gratificante sempre conversar contigo. Valeu. É isso, nobres águias. Falamos aqui de vendas. Se eu pudesse deixar um recadinho, se a minha palavra fizer sentido para a vida de vocês, procurem sim entender sobre vendas. Vendas é aquilo que vai te dar um retorno muito rápido. Não estou falando que seja fácil, tá? Mas eu estou falando que é uma das profissões mais antigas e uma das profissões com maior possibilidade de ganho. Ela atende aí os 3 princípios de qualquer profissão extraordinária. Eu já falei aqui, mas vou repetir para ficar frisado, que é recorrência, margem, escalabilidade. Esse foi o nosso papo de hoje. Muito em breve, com novos episódios, falaremos sempre de inteligência emocional e com o intuito sempre de transcender a minha existência e quem sabe um dia escutar de vocês que a palavra da Ju, como a minha palavra, mudou a vida de vocês. Até breve, estaremos aí junto no próximo episódio, se Deus quiser. Fui.